Segunda Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso de número 3, por diante, diz o texto sagrado: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e pregou jejum em toda a Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente de toda parte para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e diante de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, tu não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, que é teu amigo? Vamos ler o versículo de número 15 até o versículo de número 17. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente do deserto de Jezruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai a posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sar-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor, Ele é convosco. Amém? Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. A glória e o louvor seja dado a Ti, ó Eterno, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao soberano da igreja. A Ti tributamos a nossa gratidão, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É o Senhor quem pelejará por nós, e como igreja ficaremos em silêncio, acompanhando apenas aquilo que o Senhor no ato da Tua soberania há de fazer. Dessa forma o nosso coração se debruça diante do santo altar do Senhor, e Te rogamos, no nome de Jesus, que o Senhor nos fale de forma poderosa, que o Senhor nos ensine lições preciosas, através da história de Josafá, da sua obediência, da sua crença, do seu temor, daquilo que ele fez com a nação de Jerusalém, com o povo de Judá, com a comunidade israelitas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, sobretudo, aperfeiçoe o nosso coração no poder da palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Texto sagrado lido relata-nos um momento crucial na vida do rei Josafá. O rei Josafá, o texto sagrado no versículo de número 1 do capítulo 20 diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Josafá está encurralado. Os adversários que vêm sobre Jerusalém e sobre Judá são numerosos, são poderosos. O seu poder militar é incontestável. Josafá tem um grande exército. Josafá tem a ajuda de Jerusalém. Josafá, ele entende que, podendo usar a sua força, não seria viável fazer, porque dois grandes povos se dirigiam em direção a Jerusalém, em direção a Judá, e eles não tinham na ocasião recursos suficientes, ainda sendo uma nação muito forte, a nação de Jerusalém,
o povo de Israel, melhor, eles não tinham força suficiente para poder ir ao encontro desses inimigos que vinham ao encontro deles. Não dava tempo para que eles pudessem se preparar, não dava tempo para que Josafá pudesse juntar recursos e armas suficientes para o encontro desse povo. Todavia, entretanto, o coração de Josafá, aquebrantado pela certeza de que Deus é Deus dos seus pais, Deus é Deus da história, Deus é Deus de promessa, e Deus não tarda na promessa que faz ao seu filho Abraão. Ele corre ao encontro do Senhor, junta toda a congregação de Judá e os pede para que com eles vá até o templo, no pátio principal, e jubile ao Senhor, e clame ao Senhor em oração. E nós aprendemos aqui, que diante de situações adversas, diante das dificuldades que nos sobrevêm, o Senhor nos ensina, quando nós estamos frente a frente com a adversidade, como nós devemos agir. Aqui nós aprendemos com Josafá, que mais cedo ou mais tarde, nós estaremos frente a frente com as adversidades, com as lutas da vida, com os intempéries da vida, e como nós devemos agir à luz das Escrituras. É muito fácil pregar aos outros e dizer aos outros o que fazer, mas a maior dificuldade é viver aquilo que dizemos aos outros para fazer. A maior dificuldade do crente atual é viver as Escrituras na sua pureza, na sua autoridade. Somos ingênuos muitas das vezes quando cobramos dos outros aquilo que não temos a condição de fazer. Todavia, entretanto, com Josafá, nós aprenderemos nessa noite que não vale apenas ensinar aos outros o que fazer. Sobretudo, devemos em primeiro lugar fazer. E convidar aqueles que estão em nossa volta a sofrer conosco, a sentir na pele as dores da adversidade. Então, diante da situação tão desesperadora, Josafá admite a sua incapacidade. Josafá reconhece que não sabe fazer absolutamente nada diante do tempo que não é oportuno. Diante da adversidade, só existe uma coisa a fazer. Josafá, ele se coloca diante do Deus de Abraão. Ele põe o seu olhar ao Senhor. Ele coloca a sua dificuldade e o seu coração na dispensação do Senhor. E aqui nós podemos aprender episódios da vida de Josafá que marcarão a nossa história no ato do aprendizado. Em primeiro lugar, quando nós estamos frente a frente com a adversidade, devemos buscar a Deus com o coração aberto, devemos consagrar a nossa vida e ter a certeza de que o Deus a quem nós servimos é um Deus provedor, é um Deus de livramento, é um Deus de milagre, é um Deus que não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que atuou na vida de Paulo em todas as adversidades enfrentadas pelo mesmo, dando a Paulo a condição de entender e de professar em palavras, dizendo: nele eu posso todas as coisas. Em meio à adversidade, nós precisamos buscar a Deus com um coração aberto e com uma vida consagrada. No versículo de número 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, diz o texto sagrado, e apregoou o jejum em toda a Judá. Há momentos em que problemas nos sobrevirão. Jesus disse: no mundo tereis dificuldade. Ser crente não é estar isento de dificuldade. Os discípulos de Jesus sentiram na pele a dor da dificuldade, e quando sentiram na pele a dor da dificuldade, se desesperaram,
E Jesus disse: olhai para a figueira, olhai para as aves do céu, olhai para o campo dos lírios, vejai o lírio dos vales, e sabei que Deus toma de conta de cada um deles. Deus também toma de conta de cada um de vocês. Confiai no Senhor, lançai sobre o Senhor as nossas ansiedades, e o Senhor há de cuidar de nós, disse Pedro. Quando o nosso coração está diante da dificuldade, sobretudo, ele deve apegar-se ao Senhor. Devemos desacelerar as nossas emoções. Com certeza, o coração de Josafá se estremeceu diante da notícia a qual ele recebe. O coração acelerou. O texto sagrado disse: teve medo, temeu. Josafá sabia a potência que estava vindo ao seu encontro. Ele sabia a capacidade do exército que estava vindo ao encontro de Jerusalém. Ele sabia que Israel, com todo o seu armamento e com toda a sua força militar, não era suficiente para poder deter os moabitas e os amonitas que vinham ao seu encontro. Então ele para, respira e vai ao encontro daquele que tem o poder de solucionar o seu problema. Então, quando nós estamos frente a frente com a adversidade, a primeira lição que nós aprendemos aqui é buscar o Senhor. Buscai ao Senhor, humilhai diante do Senhor, convertei-vos na presença do Senhor, que nós possamos de fato buscar ao Senhor enquanto há tempo. Os dias são difíceis, há situações adversas que nos sobrevêm, e na maioria das vezes nos prendemos ao nosso próprio achismo e lutamos com as nossas próprias forças. Josafá nos ensina: devemos lutar com as armas da oração, buscar ao Senhor com uma vida consagrada, saber que os nossos recursos não são suficientes, que as nossas forças não são suficientes, que os nossos achismos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, elas não são suficientes, mas aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças, porque buscarão ao Senhor com a sua vida consagrada. Aqueles que buscam ao Senhor jamais se arrependerão, porque entenderão que o Senhor dos exércitos de Israel é o Deus que nos cumpre a sua promessa. Ele busca ao Senhor, e ele vai com o coração aberto. A situação é difícil, mas ele entende que recorrendo ao Senhor dos céus e clamar ao Senhor dos céus naquela ocasião é a melhor arma que ele pode utilizar. Quando nós estivermos frente a frente com a adversidade, não murmure, não questione, não tente utilizar os seus recursos nem forças. Buscai ao Senhor, orai ao Senhor, apresentai ao Senhor. A oração e o jejum são os recursos sobrenaturais que Deus deu à igreja. São armas espirituais indispensáveis que tocam o coração de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa confiança. Todavia, quando nós agirmos com a nossa própria força, destreza, e quando nós utilizamos os nossos recursos, nós estamos dizendo a Deus: nós não precisamos do Senhor. Estamos dizendo para Deus que Ele não é importante o quanto nós dizemos que Ele é. Josafá compreende que o seu numeroso exército, Josafá tinha um grande exército. Lê o capítulo de número 18 e 19, você vai ver o que eu estou dizendo. Há um grande exército em Jerusalém, há um grande exército em Judá, mas ele vai buscar o maior dentre os exércitos. Ele vai buscar o seu comandante, aquele que comanda todas as coisas, o soberano Deus, o eterno Deus. Quando nós buscamos a Deus em oração, e quando nós nos humilhamos sob a sua onipotente força, quando nós nos colocamos diante da soberana presença do Senhor, e lançamos sobre o Senhor as nossas dificuldades,
o Senhor no seu tempo, não no nosso tempo, mas no seu tempo, atenderá a nossa oração. E Ele o fará, se isso gerar glória para o seu santo nome, e para o nome do seu Filho, independente da dificuldade, da adversidade que pode nos alcançar, o Senhor sobre tudo será glorificado e exaltado, bendito seja Ele. Segunda lição que nós aprendemos aqui, está no versículo de número 4 ao versículo de número 12. O versículo de número 4 ao versículo de número 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, quando nós estamos frente a frente com a adversidade, nós precisamos, sobretudo, confiar nas promessas do Senhor. Confiar nas suas promessas. A palavra de Deus, ela é autêntica, ela é poderosa. E ela é a maior promessa de Deus para nossas vidas. Quando nós a temos no nosso coração, nós o buscamos com intensidade no nosso espírito. Não basta apenas orar, precisamos orar como convém. Não basta apenas pedir, precisamos conhecer aquele a quem nós pedimos. Josafá conhece a Deus, Ele é o soberano Senhor. Josafá entende que Ele é o Senhor, e sobre Ele há a glória, e sobre Ele o poder, sobre Ele a autoridade, sobre Ele o poder, sobre o cosmos, sobre o homem, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre toda a criação. E Ele, por ser Senhor soberano, é Ele que governa, e nós não podemos resistir à sua eterna e poderosa presença. Por isso que precisamos, em meio à adversidade, confiar no Senhor. Ele é soberano, amém, meus irmãos? Confiar no Senhor, debruçar-se sobre o Senhor, saber que Ele tem o controle de toda a situação, e que nada foge, que nada passa desapercebido diante do seu soberano olhar. O Senhor contempla todas as coisas, e o Senhor nos prova para nos aprovar diante da sua presença. Não existe adversidade sem propósito, amém, meus irmãos? Vou repetir, não existe adversidade sem que haja propósito. Toda adversidade tem propósito. Na maioria das vezes, o propósito de Deus é nos confrontar e fazer com que cada um de nós se converta dia após dia diante da sua presença. Sabia que quando as adversidades nos vêm, o Senhor não nos prova além das nossas forças, diz o apóstolo Paulo. E em meio à provação, em meio à adversidade, o Senhor nos ensina que nós precisamos buscá-lo em todo momento e confiar sobretudo na sua santa e na sua poderosa palavra. Josafá, ele deu um passo além da sua oração. Ele tocou a sua súplica diante da promessa que o Senhor havia feito a Abraão, porque ele diz: Deus, Abraão, o teu amigo, a quem fizeste a promessa. E qual é a promessa de Deus para Abraão? Qual a promessa de Deus para este homem? A promessa de Deus é que todos aqueles que abençoarem Israel seriam abençoados. A promessa de Deus para Abraão é que todos aqueles que tocassem a sua ascendência, aos seus filhos, esses serão punidos pelo Senhor. Ele ora dentro daquilo que Deus faz, que Deus fala, que Deus cumpre. Ele apenas usa o recurso da palavra. Ele traz à memória de Deus a promessa que Deus havia feito a Abraão. E ele fundamentaliza a sua oração no poder das Escrituras. Ele fundamentaliza a sua petição no alicerce da promessa, na promessa que Deus havia feito a Abraão. Como é bom nós orarmos com base na palavra. Como é bom que o nosso diálogo para com Deus, ele tenha fundamento na palavra.
quando nós dirigimos o nosso coração pela palavra, nós somos confrontados por Deus, em primeiro lugar, a nos convertermos, porque não se pode entrar no Santo dos Santos se não houver conversão. No Santo dos Santos se entra com a vida santificada, no Santo dos Santos se entra com a vida consagrada. A oração, ela só pode ser feita e recebida no Santo dos Santos quando a nossa vida está pautada pelo poder da palavra. A palavra nos confronta, a palavra nos ensina que cada um de nós precisamos nos converter minuto após minuto, quando estamos ou quando iremos entrar na presença daquele que é santo, daquele que é santo, bendito seja Deus. E só existe uma forma de nós nos santificarmos em sua presença, é quando a nossa vida está pautada na palavra, é quando a palavra é o recurso e a chave que nós utilizamos para ir ao encontro desse mestre, porque essa palavra nos confronta, essa palavra mostra-nos em primeiro lugar que nós somos pecadores, e na presença dele nós precisamos dessa palavra para poder santificar a nossa vida. Precisamos crer na promessa de Deus, que é a palavra. A palavra nos converte, mas a palavra também nos santifica. Jesus disse, no sentido da convenção: conhecereis a verdade, e a verdade vos... A palavra nos liberta, a palavra nos converte. Jesus disse: se vocês crerem em mim e crer na palavra que eu prego, ora, vocês também crerão no Pai que me enviou. Em verdade e em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, crê no Pai que me enviou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele produz vida. Essa palavra, ela nos converte, mas essa palavra também, ela nos santifica. Por isso que quando nós estamos diante da adversidade, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, e em segundo lugar, crer nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E nós precisamos usar a palavra do Senhor como recurso, como chave, para termos acesso à presença daquele que é santo. A palavra nos converte, a palavra nos santifica. Paulo disse: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos... Jesus disse à mulher lá em Samaria, lá no tanque de Jacó: se você beber da água que eu te der, produzirá no teu ser espiritual uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa palavra, ela nos purifica. E quando nós oramos com base nessa palavra, a nossa vida se purifica das dores do pecado, da incredulidade, dos recursos humanos, nos reconhece a incapacidade que temos, e nos conscientiza que não temos a condição de chegar na presença daquele que é santo, sem que haja mudança em nós. Ser de santo, porque o Deus a quem vocês servem, ele é santo, e só há uma condição de nos tornar santo, é quando a nossa vida está pautada na palavra, está presa na palavra, é quando nós buscamos a palavra. Josafá ora com base na palavra, com base na promessa, porque Josafá entende que se Deus prometeu a Abraão, a palavra de Deus não voltará vazia. Deus agirá no seu tempo, e Deus nos trará resposta no seu tempo, no tempo de Deus. Então vale a pena confiar em Deus em meio à adversidade, vale a pena olhar para Deus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Ontem, por volta de 11h25 do dia, nós estávamos em direção a Recife, estávamos indo pela estrada, pela PE 075, que é uma estrada de canavial, utilizada pelos caminhões da usina, mas que tem um acesso melhor até Recife. E nós caminhávamos com destino a Recife pela parte interna, né? E seguíamos por essa estrada
APE 075. E nós estávamos fazendo uma curva e nos deparamos com um caminhão. Ele havia tomado toda a faixa e nós sobramos na curva, estávamos a 80 km por hora, não tivemos a condição de parar o carro. E por 2 vezes nós capotamos o carro dentro do canavial. A mão do Senhor nos ajudou naquele momento. Ele não poupou o capotamento, mas Ele nos livrou da morte para a glória dEle. Vale a pena servir a Deus. O Senhor nos poupou naquela ocasião, porque com certeza Ele tem alguma coisa ainda conosco aqui nessa terra. Mas a ideia foi que, poupando o Senhor a nossa vida, nós não tínhamos motivo de nos preocuparmos, nem de estarmos tristes naquela ocasião. E eu olhei para o companheiro que estava do nosso lado e eu disse: estampa o sorriso no rosto, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a graça do Senhor nos alcançou. Até aqui o Senhor não permitiu que nenhum dos nossos ossos fossem quebrados, porque a nossa vida é pautada na palavra do Senhor, e nós em todo o tempo tentamos cumprir aquilo que nós pregamos, que é confiar no Senhor até nos momentos da nossa adversidade. E quando a adversidade chegar diante de nós, nós precisamos, em terceiro lugar, obedecer e ouvir a voz do Senhor. Obedecer e ouvir. No versículo de número 13, até o versículo de número 19, do capítulo 20 de 2 Crônicas, nós encontramos aqui a obediência e o ouvir a voz do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Betania, filho de Jeziel, filho de Matanias, filho do Levita, filho de Asaf. E o Senhor, naquela ocasião, disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, que vos diz o Senhor que vos fala: não temais, nem vos assusteis por causa da multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Quando nós estamos diante da adversidade, devemos confiar em Deus, e devemos convidá-lo para que Ele junto conosco possa partilhar deste momento difícil de nossas vidas. Porque foi assim com os apóstolos, foi assim com os mártires, quando os grandes imperadores massacravam e matavam os cristãos, e penduravam em postes, em hastes de madeira, e tacava-lhe fogo, estando eles vivos, em meio às vielas e ruas. Os corpos eram queimados vivos, os gritos incensavam as ruas daquela cidade. O som emitido pelo desespero da dor fazia com que os moradores de Roma saíssem para contemplar aqueles momentos de dores. Mas, sobretudo, o espírito daqueles mártires eram acolhidos pelo Deus dos céus, porque Deus não os livrava da dor, mas na adversidade o Senhor dava-lhes força para que eles suportassem até o último momento. A graça soberana de Deus inflamava o coração daqueles cristãos do primeiro século, e eles prostravam-se diante do Senhor, como Policarpo, que pendurado numa haste, os seus pés cobertos pela lenha, o fogo acendido tocava-lhe os pés, e os soldados diziam: nega o teu Senhor, nós apagaremos a fogueira. E ele, olhando para os céus, dizia: deixa com que a fogueira queime o meu corpo, porque os meus olhos contemplam o Deus da minha vida. O Senhor não nos livra da adversidade, mas na adversidade o Senhor está conosco, nos dando força. Vale a pena confiar e obedecer a palavra do Senhor,
vale a pena crer na palavra. É a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que alimenta a igreja, é a palavra que traz no nosso coração a certeza da vida eterna, é a palavra que nos garante a maior bênção da vida de um homem e de uma mulher, que é a morada nos céus, que é a morada com o eterno, que é saber que a qualquer momento a trombeta há de soar e ele há de raiar nas nuvens, e nós trocaremos este fardo doloroso por uma glória contundente, reluzente e incomparável. Quando nós confiamos na palavra, o nosso espírito é fortalecido pelo Espírito do Senhor. Quando nós confiamos na palavra, nós não nos permitimos levar pelas palavras positivas, psicológicas, de sermãos que são pregados nos dias atuais. Precisamos confiar unicamente na palavra, crer na palavra, amar a palavra, viver a palavra, e saber que em meio à adversidade, o Senhor nos dará a maior vitória da nossa vida, que é a promessa da vida eterna. O reino de Deus, a sua justiça, ela é suficiente. O reino de Deus, a sua justiça é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos absolutamente de nada. Nós já temos tudo. Nós já temos a presença dEle, o calor do Espírito, pelo poder da palavra. Vale a pena servir ao Senhor, irmão. Vale a pena buscar o Senhor. Por intermédio da oração, falamos com Deus. Por meio da palavra, o Senhor fala conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós estamos frente a frente com a palavra, é Deus que está falando conosco. É Deus que está nos ensinando, é Deus que está nos advertindo, é Deus que está nos admoestando, é Deus que está nos ensinando a viver o Evangelho simples, na autoridade, na pureza. Precisamos crer na palavra, irmãos. Os dias são difíceis, nós estamos vivendo a complexidade de uma doença que é a chamada doença do século. É a doença da depressão, do desespero. As pessoas estão completamente desvirtuadas. E quando eu falo das pessoas, eu não estou falando dos não cristãos, eu estou falando dos cristãos. As pessoas como cristãos estão completamente perdidas, se deprimindo dia após dia, se permitindo levar pelas dores da adversidade. Ora, a adversidade e as adversidades nunca deixarão de nos alcançar, de nos tocar e de estar frente a frente conosco. Amém? Sempre teremos a adversidade, lutas, enfermidades, lutas e dores. Nos depararemos com percas. Faz parte do ciclo da vida. Mas quando esses momentos chegarem até você, meus irmãos, Josafá nos ensina pelo poder da santa palavra que devemos ser obedientes à palavra, crer na palavra, buscar o Senhor pela palavra, descer à casa do oleiro, crer na palavra, viver a palavra e saber que nada foge do controle daquele que é soberano. Aleluia! A palavra de Deus gera fé no coração daquele que crê. E a palavra do Senhor não tira o nosso olhar do problema, mas coloca-nos diante de Deus em meio ao problema. Em meio ao problema, a palavra do Senhor nos ensina como agir. E eu aprendi há um bom tempo com o pastor Antônio Carlos Pereira. Ele dizia sempre: a dificuldade não vai ser dificuldade, mas a maior dificuldade é como nós lidamos diante dela. Ou seja, nós passaremos por dificuldade. Amém, Daniel? Mas ela não é o problema. Amém, irmã Cibele? O problema é como nós agiremos diante dela. Nós precisamos confiar em Deus e sobretudo na sua palavra. A palavra de Deus nos sustenta, meus irmãos. Quando Paulo estava demonstrando Timóteo,
no momento de luta, no momento de dor. O jovem pastor Timóteo, completamente desvirtuado, completamente desacreditado, provavelmente tentando desistir da missão a qual Deus o confiou, Paulo disse: não faça. Todavia, entretanto, persiste na palavra, na leitura da palavra. Desperta dentro de você, moço, o dom de Deus. Sofre as aflições, como um soldado que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A palavra nos fortalece em meio à adversidade, em meio às lutas. É a palavra que produz no nosso coração o louvor a Deus, que não parte do estado físico, mas do estado espiritual, que parte de dentro da nossa alma. Em meio à adversidade, meu irmão, não questione os porquês, ou o porquê, mas louve a Deus. Mas, meu irmão, é difícil fazer, irmão, faça. Louve a Deus. O versículo 20 e o versículo 30 do capítulo 20, nós aprendemos com Josafá e com a nação israelita algo surpreendente. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou para que eles louvassem ao Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, magnificaram e marcharam à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todo o sempre. Quando o povo ouve a voz de Deus, no meio da adversidade, ele substitui o medo pelo louvor. Quando nós estamos pautados com a vida enquadrada do diâmetro correto, que é a oração, a consagração, a busca feita na palavra e o crer na palavra, nós, em meio à adversidade, louvamos ao Senhor com confiança. Amém, irmã Socorro? Louvamos ao Senhor com confiança, bendizemos ao Senhor com confiança. O crente que vive diante de Deus com a sua vida consagrada, ele é intocável. A adversidade não rouba dele a esperança, a adversidade não provoca nele medo, pelo contrário, ele sabe que a luta, ela não fugirá diante da sua realidade, mas o Deus que está com ele em meio à luta, o fortalecerá, e isso dá a ele a graça, para que ele erga as suas mãos, a sua voz, a sua vida, e diga: bendito é o Senhor, louvado seja o Senhor, pois Ele nos deu, Ele nos tirou, como disse Jó, e bendito seja Ele para todo sempre. Bem sei que em meio à luta, o Deus de Jacó se levantará com seu real propósito, disse Jó. Ele não tosqueneja, ele não descansa. O guarda de Israel é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso seguro. Ele é aquele a quem nós devemos confiar. Bendizemos o seu santo nome em meio à adversidade. Os dias são maus, as lutas nos vêm, mas maior é aquele que está conosco, meus irmãos. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco, bendito seja Deus. Uma certa vez, um irmão não tinha absolutamente nada na sua despensa. Ele foi trabalhar, deixou sua família em casa.
a sua família orou ao Senhor, e naquele dia, pela volta de 5 horas da tarde, chegou um carro no setor de trabalho daquele irmão, e aquela pessoa que estava dentro daquele carro, fez feito algumas distribuições de cesta básica, e ali, conhecendo o rapaz que trabalhava naquele setor de trabalho, ele é um dos patrocinadores de uma das ações sociais que aquele rapaz desenvolve. Ele disse: olha, nós temos 3 cestas básicas que nos sobrou, e eu dou para você dar na comunidade que você trabalha. Ele disse: beleza. Pegou as 3 cestas básicas. Aquele irmão, naquele cujo dia, estava fora do seu setor de trabalho, mas aprove a Deus tocar no coração daquele moço. Ele disse: uma cesta básica é para fulano, uma cesta básica é para Deltrano, e a outra é para o irmão. O irmão não estava lá, aleluia. Deus fez com que aquele rapaz lembrasse do irmão. Aquele irmão, quando chegou, foi surpreendido. A secretária daquele setor de trabalho disse: olha, fulano deixou algo para você aí. E quando a gente foi ver, era uma bênção do céu. Aquele irmão recebeu aquela bênção, colocou no seu carro, chegou em casa, e quando a sua esposa abriu o portão, a primeira coisa que ele disse foi: quem foi que orou? Quem foi que orou aí? Alguém orou, porque Deus lembrou da gente. Alguém orou. Quem foi que orou? A sua senhora olhou para o seu menino e disse: olha, filho, nós oramos, e o Senhor lembrou de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida de nós em meio à adversidade. Nós passaremos por ela, nós não morreremos nela. O Senhor é Deus da provisão, é o Deus que cuida em meio à adversidade. O nosso coração precisa descansar naquele que é soberano. Devemos dar a Ele todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. O louvor não é apenas a consciência da vitória, mas o louvor é a causa da vitória. E quando é que nós devemos louvar a Deus? Quando a adversidade passa? Não! No meio da adversidade, louvai ao Senhor. Vai de encontro à adversidade. O texto sagrado diz que o exército, aquele povo de Israel, ia se dirigindo de frente à adversidade, à luta, em meio aos moabitas e os amonitas. Eles iam marchando em direção a eles, mas eles iam louvando a Deus, bendizendo a Deus, engrandecendo a Deus, confiando na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, confiando no poder da oração, sabendo que Deus não os iria deixar só, mas Deus estaria com eles. Confie no Senhor. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscada contra os moabitas e os amonitas, que vinham ao encontro de Judá. O Senhor é o Deus que, em meio às adversidades, em meio às lutas, o Senhor não deixará o seu povo a sós. Então, irmão, tem luta? Tem. Continue louvando a Deus. Amém, meu irmão? Amém, irmão novo? Louvando a Deus em meio à adversidade. Deus é bom demais. Nós precisamos esboçar a nossa gratidão a Deus, irmão. E ser grato a Deus não é apenas quando nós entramos nesse santuário. Ser grato a Deus não é apenas fazer parte de uma comunidade. Ser crente não é apenas quando tudo está bem, quando tudo está bom. Ser verdadeiro cristão, sobretudo, é ter compromisso com Deus, compromisso com a sua obra, é amar a Deus sobretudo, é crer na palavra, porque não existe profecia maior do que a palavra. Não existe, meu irmão. Nós estamos rodeados de profetas, mas não são profetas de Deus. Nós estamos rodeados de profecias, que na maioria das vezes elas não são de Deus. A verdadeira profecia é esta. Diga amém. Não creia na voz dos homens, creia na voz de Deus.
Isso não quer dizer que Deus não fale por intermédio dos homens, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus fala por intermédio dos homens, através da sua palavra e da sua exposição. Creia na palavra e não em homens. Creia na palavra, porque ela é a voz de Deus ao coração do povo. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando a palavra de Deus está sendo pregada de forma genuína, de forma sistemática, de forma coerente e correta, Deus está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E nessa noite o Senhor nos ensina que no meio da adversidade, a primeira arma que devemos usar é a oração e a vida consagrada. A segunda arma que devemos usar é crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus para com a nossa vida. Em terceiro lugar, a lição que nós aprendemos nessa noite é obedecer a Deus e a sua palavra, ser fiel a Deus e a sua palavra. Em quarto lugar, louvar a Deus no meio da adversidade. Não é fora da adversidade, mas no meio da adversidade, tributar a Deus louvores. É a dor apertando e você, bendito seja Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, bendito seja Deus. É saber que não importa se é uma capotada, se é duas capotadas, se é três, se é quatro. O que importa é que Deus nos deu a oportunidade de sairmos ileso, e no meio da luta, bendito seja Deus. É assim, meus irmãos. Vale a pena servir ao Senhor quando o louvor, quando a oração, quando crer nas promessas, quando crer na palavra, quando acreditar na verdadeira profecia, for objetivos singelos na nossa vida, nós aprenderemos a enfrentar a adversidade frente a frente. Amém? A tua adversidade não é maior do que o teu Deus. A tua luta não é maior do que o teu Deus. O teu Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Josafá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus também. E é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem produzido na nossa vida forças para que a gente avance. Amém, queridos? Para que a gente avance. Então, meu irmão, confia mais no Senhor, ame mais ao Senhor, viva mais para o Senhor, busque mais ao Senhor, consagre sua vida mais ao Senhor, porque só assim nós cumpriremos cabalmente a vontade eterna de Deus. Não existe nada melhor do que ser crente, nada melhor do que confiar em Deus. Eu tenho aprendido nesses últimos dias, porque tenho visto sobre minha vida, particularmente falando, os livramentos que Deus tem nos dado, a forma que Deus tem cuidado de mim, da minha família, dos meus, daqueles que estão em minha volta, sabe, é algo surpreendente. Eu vi uma mensagem hoje pregada por um pastor presbiteriano, e ele dizia o seguinte, ele dizia duas coisas que me chamou a atenção. A primeira coisa é que Deus, Ele é fiel sobre as nossas vidas, para a glorificação do seu santo nome. A fidelidade de Deus em nós é para gerar glória para Deus. Então, se nós estamos diante da adversidade, importa dizer que Deus nos permite para que o nome dele seja glorificado. A segunda coisa que me chamou a atenção é que a palavra crida, pregada e vivida produz sobrenatural na nossa vida. Produz o sobrenatural na nossa vida. O sobrenatural não é ver paralítico andar, não é ver cego ver, não é ver surdo ouvir, mas o sobrenatural é a forma sigilosa, silenciosa, poderosa e soberana de Deus no agir do dia a dia da nossa vida. Só em estar aqui nessa noite, particularmente falando para mim, é um milagre. Como é bom estar aqui, meus irmãos. Como é bom ter o privilégio de trazer mais uma mensagem do Senhor ao coração de vocês.
mas também não seria diferente se aprove a Deus ter guardado a nossa vida naquele acidente de ontem. Eu estaria feliz do mesmo jeito, e mais feliz do que estou aqui hoje, porque eu estaria guardado nos braços daquele que tanto me ama, que tanto me ajuda, que tanto me guarda, que tanto protege os meus, que tanto cuida dos meus. Como é bom servir ao Senhor. E é com base nisso que, em memória do Senhor, nós também nos reunimos nessa noite. Essa noite é uma noite de celebração, é uma noite de júbilo, porque traz à nossa memória o dia em que nós nascemos pelo ato da ressurreição. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemoramos a primavera da vida. Nós nascemos de novo no Senhor pelo poder da palavra. Bendito seja Ele. E é nesse momento tão singelo, tão único, tão ímpar, que diante de Deus eu só tenho a dizer a Ele nessa noite: eu e a minha casa, que servimos ao Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu dizia para o meu companheiro de trabalho e para minha sogra, assim que ela ligou para mim, eu dizia para eles o seguinte: olha, não sou merecedor absolutamente de nada, e o que tem acontecido conosco até aqui é por misericórdia, é pela graça, é por única misericórdia e pela única graça divina de Deus, porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. É Deus que com sua infinita bondade tem cuidado de nós. Então nessa noite celebramos ao Senhor, eu e a minha casa, pelo privilégio da vida. Nascemos da morte para a vida. Foi a primeira palavra que eu disse ao meu companheiro quando nós saímos de dentro do carro. Nascemos da morte para a vida, no sentido de que Deus nos poupou da morte e preservou a nossa vida. Devemos crer mais no Senhor e nas suas promessas. Nessa noite, nós nos reunimos como povo de Deus, não apenas para celebrarmos, mas para dizer ao Senhor muito obrigado, porque Ele, sendo o provedor de todas as coisas, foi Ele que através do seu sacrifício trouxe à nossa vida a vida eterna. Então, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, propriamente dito, o apóstolo Paulo declara com as suas palavras, capítulo de número 11,